Portfólio apresentado ao curso de Sociologia da Uninter, acadêmicos Edmar Severíssimo da Rosa, RU 1299271, e Igor Borges Vieira, RU 1279494. Entrevista sobre educação inclusiva com uma professora de Salto do Lontra. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Então, o que é uma educação inclusiva? Bom, a educação inclusiva, ela visa o atendimento de um público, não só somente de um público-alvo em sala de aula, mas que o professor ele deve estar preparado para atender às necessidades especiais de cada aluno, ou seja, a sua forma de planejar, porque às vezes eu vou planejar tal coisa, tal conteúdo, será que isso vai funcionar com aquele aluno que tem dislexia, que tem TDAH, que tem disgrafia? O que eu vou fazer então para incluir esse aluno no meu planejamento? Então, para isso, eu preciso visar um planejamento integral que possa colocar esse meu aluno na minha forma de trabalhar, para que ele também possa se sentir inserido na instituição de ensino, na sala de aula no qual ele está. Quais as dificuldades e facilidades que as instituições de ensino encontram atualmente para incluir? Pois então, quando o aluno ele chega em sala de aula com uma determinada necessidade específica no qual o professor tem que trabalhar, por um lado é muito bom, porque o professor ele acaba testando também seus limites e como que ele vai trabalhar com o aluno. Só que por outro lado, as dificuldades assim que eu percebo enquanto experiência própria também porque muitas vezes a gente quer trabalhar de uma forma diferente com aquele aluno e a gente não consegue, porque a gente não tem uma preparação específica para aquilo. É um exemplo meu. Eu trabalho numa turma de infantil 1, numa escola particular, e eu tinha um público-alvo. E havia chegado um menininho, que ele já estava na idade de falar, ele não falava nada, 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 nada. E ele era bom na prática, só que eu não sabia como que eu ia instigar aquele menino a falar, porque eu não tenho especialidade em fono, essas coisas. Aí o que aconteceu? A gente teve que auxiliar os pais, enviar o menininho para fono. Então, aí, em parceria com a fono, eu começo a trabalhar junto. E hoje ele está falando, está indo, está melhorando. E a gente percebe que a gente sempre precisa de um auxílio. Então, eu vejo que não tem problema da gente ter um aluno que tem uma necessidade específica. Mas contanto que a gente tenha um suporte de outros profissionais de outras áreas também para complementar o trabalho. Os professores, no geral, estão preparados para a educação inclusiva? Então, muitas vezes eu percebo que não, também experiência própria, porque quando a gente entra em sala de aula, a gente espera um público-alvo. E quando a gente encontra um aluno com determinadas dificuldades especiais, a gente não está preparado para aquilo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente, como professor, muitas vezes, a gente barra. E eu percebo que tem professores que não tentam fazer uma coisa diferente para incluir aquele aluno no planejamento. E muitas vezes tem alunos que são deixados de lado. Ah, não, mas esse aluno não tem tal dificuldade, vamos dar para fono, vamos dar para neuro, vamos dar para o psicólogo. Tá, mas eu, como professor em sala de aula, o que eu posso fazer para estar ajudando aquele aluno? Só que tem muitos professores que tentam, que buscam uma especialização diferente, só que tem outros que preferem especializar em outras áreas que não vão atender a real necessidade daquele aluno naquele exato momento. Então, muitas vezes eu percebo que não estão preparados. Dê sugestões de como realizar uma inclusão de sucesso. Pois então, a escola ela tem que estar preparada fisicamente para receber o tal aluno. Só que não basta estar apenas preparada fisicamente, ela tem que estar preparada pedagogicamente. Ou seja, a partir do momento que eu entro em sala de aula, por mais que eu não tenha me especializado em tal área, eu tenho que procurar saber o que é a dislexia, a TDAH, a hiperatividade, porque uma coisa que eu percebo também como experiência própria, os alunos estão vindo cada vez mais agitados, com sintomas de hiperatividade, TDAH, e muitas vezes a gente não consegue lidar com isso porque a gente não tem o conhecimento do que são essas causas e fatores que prejudicam o processo de ensino-aprendizagem. E não estou dizendo que você tem que fazer uma pós, vou fazer tal coisa em TDAH, autismo. Não, eu tenho que procurar também um pessoal especializado, pedir opiniões, ajuda de psicólogos, neuros, pedagogos, para saber como que eu vou trabalhar com tal aluno e procurar também um embasamento teórico para que aconteça na prática. Então, a preparação do ambiente, uma preparação de conhecimento e uma didática.
como que eu vou resolver o problema daquele aluno? É uma forma de incluir, é uma forma de procurar soluções para que de fato a inclusão aconteça.